Começa agora mais um Alesp Conecta. No Alesp Conecta de hoje, vamos falar aí da análise de dados em tempos de pandemias e também das ferramentas de e-commerce, como as redes sociais também são importantes. Eu recebo o consultor na área, o André Bassetti, que vai participar aqui com a gente e vai esclarecer todas as dúvidas sobre isso. Tudo bem, André? Seja bem-vindo ao Alesp Conecta. Tudo bem, obrigado pelo convite. André, vamos começar o nosso programa, né? Quais as transformações nas análises de dados que foram observadas a partir desta pandemia? Eu acho que o principal fato que foi observado, na verdade, foi uma grande mudança da forma com que todos os mercados, né, e as indústrias estavam se comportando, e aí o que acontece é que você tem um cenário histórico, né, de vendas ou de compras e tal, antes e depois que tem esse processo pandêmico, né? Então, fica um tanto difícil, muitas vezes, para as empresas poderem se alocar e, na verdade, se posicionar dentro desse processo. Então, nesse caso, aí, a análise de dados é muito importante para conseguir entender melhor o que está acontecendo. Agora, André, importante aí o crescimento do e-commerce nesse período, né? Vocês já estavam preparados para essa transformação? Porque, na verdade, é uma transformação tecnológica que, com o tempo, vem ganhando, né, espaço cada vez mais nos mercados. Porém, né, com a pandemia, veio a todo vapor, né? Eu gostaria que você fizesse uma análise de cenário para todos nós. Acho que é algo que você vê até no exterior, assim, que antes e depois da pandemia, é um aumento da quantidade de e-commerce, né, e não necessariamente existe um retorno, né, depois que passa esse processo, principalmente de quarentena e tal. No nosso caso, na verdade, a gente trabalha com uma consultoria de análise de dados, né, então a gente, desde o início da empresa, a gente sempre buscou a utilização de ferramentas que facilitassem esse trabalho, né, que seria a adoção de soluções em cloud, métodos de comunicação online, até a utilização de meetings, né, para fazer esse tipo de reunião. Então, de certa forma, não chegou a quebrar muito nossos processos, assim, mas a gente vê em muitos clientes uma certa dificuldade aí de adaptação, né, que não foi nada muito gradual, né? Então foi uma quebra ali e aí todo mundo teve que se adaptar de alguma forma, né? Então tem uma certa corrida nesse processo. Agora, quais as ferramentas, né, hoje disponíveis para o consumidor? Vocês oferecem várias ferramentas para que essa análise ela se torne mais precisa, né, e que evolua, né, o negócio no setor. Acho que na verdade, em lugar de em ferramentas prontas, na verdade, hoje a gente trabalha muito com tecnologias que são open source, né? Então, nos últimos anos aí teve uma migração da parte de análise de dados de ferramentas proprietárias para ferramentas open source. Então, hoje, basicamente, a gente utiliza muitos códigos que são desenvolvidos por outras empresas e através de uma comunidade de desenvolvimento de códigos, né? Então, a utilização de modelos estatísticos e tal, isso é intimamente ligado, na verdade, à produção acadêmica, né? Então, muitos modelos que a gente utiliza, na verdade, são modelos derivados de publicações acadêmicas e tal, né? Então, antes de uma ferramenta no sentido tradicional, né, possível proprietário, como se fosse algo fechado que você vende, na verdade, um ecossistema que se criou dentro dessa área de análise de dados que permite a inovação rápida e a inovação mais colaborativa também. Tá? Agora, André, vocês têm uma ferramenta, por exemplo, que é o Covid Radar, desenvolvida em parceria com o Serasa. Como é que funciona essa ferramenta? Quais os intuitos aí para ajudar, né, na elaboração e também na apuração dos dados? Sim, a gente está em parceria com o Serasa e outras empresas. Na verdade, a ideia dessa iniciativa é a criação de um local de discussão. E para que isso ocorra, quando a gente trabalha com dados, a primeira parte que tem que acontecer é a consolidação das informações, né? Então, para você trabalhar num processo de análise de dados, utilizando modelos matemáticos, a primeira parte é você ter uma base de dados que seja coerente e uma base de dados que seja de fácil acesso, né? Então, a primeiro entregável que tem dessa parceria, dessa colaboração, desse lugar colaborativo que é o Covid Radar, na verdade, é a criação de um data lake,
que a gente chama, na verdade, que é um local onde a gente tem as informações consolidadas e que de fácil acesso para todos os participantes, né? Então, essa é a primeira coisa. E aí, em cima desse data lake, a gente cria as análises e a ideia é utilizar essas análises aí para auxiliar tanto no melhor entendimento da própria dispersão da doença, por assim dizer, né? Como também insights específicos para grupos específicos de indústrias e tal, né? Então, é essa que funciona, né? Esse processo do Covid Radar, né? Então, é a criação de Entendo. uma E base. outras ferramentas? Oi, desculpa. Entendo. É legal você explicar como que funciona essa criação de base de dados e como auxilia, né, na análise. Isso, tipo, acho que esse é o ponto fundamental de qualquer projeto de dados, né? Você tem uma base de dados que você confie nela e que você tem acesso de forma que você possa cruzar as informações, né? Então, foi um trabalho bem legal que foi desenvolvido dentro desse coletivo, pela Serasa e as outras empresas que compõem, na verdade, que é a ideia de você utilizar a base de dados de diferentes empresas de uma forma anônima, né? Então, diferentes empresas, de diferentes setores, elas fornecem os dados para esse coletivo. Antes desses dados serem disponibilizados para as empresas como nós, que fazem análise dos dados, por assim dizer, né, esse dado passa por um processo de anonimização, né, então você não sabe mais quem é a empresa que originou esse dado e nem consegue ter nenhum tipo de acesso, do tipo identificação de cliente e tal. E a partir desse momento, esse dado que foi anonimizado, né, em primeiro lugar, e segunda coisa, ele foi revisado, ele é disponibilizado para poder fazer análise, né? E aí, a partir do momento que esse dado que foi disponibilizado para análise, você cria esses modelos matemáticos para poder entender diferentes perguntas, né? Perguntas do tipo, como é que está a modificação da movimentação a partir do momento que você entrou em quarentena dentro das cidades? Será que essa quarentena ela está sendo mais eficiente em bairros que apresentam maior IDH do que outros, por exemplo, maior renda do que outros? Será que essa quarentena é mais eficiente em lugares que tem maior população, menor população, né? Então, esse é o tipo de análise que acaba saindo aí a partir do momento que você tem essa base de dados estruturada e que foi validada e foi anonimizada e é um local de trabalho, na verdade. Então, tudo nasce daí. Agora, André, é interessante você explicar para o telespectador da Rede Alesp qual que é o impacto direto dessa análise de dados para o consumidor final, para o público-alvo das empresas, né? Qual que é o impacto, né, que chega próximo, né, didático ao consumidor? Acho que a ideia do impacto da análise de dados é justamente tentar ajudar as empresas, né, e eventualmente o governo também, e diferentes players que consomem essa informação, a conseguir se posicionar dentro dessa crise que a gente está vivendo, né? Uma das várias perguntas são colocadas, né? Então você imagina que você tem uma empresa hoje, você gostaria de saber, acho que a pergunta que todo mundo quer saber é quando que isso vai terminar, né? Então, uma das formas de pensar e projetar, na verdade, projetar cenários, né? Porque não tem como prever o futuro, a gente consegue apenas gerar cenários mais assertivo possível, né? É utilizando esse tipo de análise de dados, né? Então, quanto tempo, como que é a curva de casos você espera no futuro? Essa curva de casos, será que se eu aplicar quarentenas, você vai ter uma redução desses casos? Ou, na verdade, o processo contrário, né? Pensando que você é talvez um lojista, alguma coisa do tipo, né? Dada a curva de casos atual, será que vai existir uma quarentena nos próximos 15 dias? Será que vai existir uma necessidade de uma retomada de restrições de deslocamento nos próximos 30, né? Que são informações que são extremamente importantes se você está pensando em conseguir se dimensionar a longo prazo, questão de estoque, questão de contratação de pessoas, questão de alocação de tempo das pessoas, né, dos turnos, por assim dizer, né? Então, para que você possa antever isso, é importante que você tenha uma mínima ideia de cenários aí do que vai acontecer no futuro, né? Agora, André, através de que base, né, vocês alimentam os dados dessa plataforma? Porque às vezes há muita dificuldade em consegui-los, né? A gente tem notado, né, nos últimos dias, dificuldades aí de processar, por exemplo, o número de óbitos que nós temos diariamente na Tem. Covid-19. Como vocês conseguem
pegar esses dados de forma precisa? Como vocês fazem essa apuração dos dados? A nossa empresa não é a parte responsável do Covid Radar por aquisição dos dados, assim, então eu vou falar mais ou menos por cima, pelo processo que eu entendo, mas dentro do Covid Radar existem uma série de programas que eles buscam na internet esses dados, né, então esses dados de óbitos, por exemplo, tem diferentes fontes, você pode pegar esses dados a partir de cartórios, pode pegar esses dados a partir dos dados são publicados pelos municípios, pelos estados, você pode pegar os dados do governo federal. Então, a ideia é que você pode vasculhar a internet por diferentes fontes. A partir do momento que esse dado está disponível dentro de uma plataforma que você consegue cruzar eles, aí o próximo passo é identificar se eles conversam entre si, né? Então, será que o número de mortes que é colocado em uma plataforma é semelhante ao outro? Por que eles são diferentes? Será que o conceito, né? Porque um dos principais problemas que você tem em ciência de dados é a definição de conceito. Então, quando que eu vou contabilizar a morte? Eu vou contabilizar agora, eu vou contabilizar, na verdade, no momento que teve diagnóstico, no momento que teve a morte, por assim dizer, né? Então, entender quais são essas discrepâncias de forma que você consiga compor esses dados e ter uma coisa mais rica possível, né? E aí, isso falando só da questão da epidemiologia, né? Mas a gente pode pensar isso se aplica também para a disponibilidade de leitos, para a parte de mobilidade, que pode ser adquirida através de alguns tipos de aplicativos. Você tem a questão de dados dos diferentes players de internet, tipo, por exemplo, o Google, ele tem fornecido dados de mobilidade, a gente pode tentar utilizar esse tipo de dados. Tem dados, por exemplo, que são interessantes, são dados de renda das regiões, e aí você pode utilizar, por exemplo, a base do IBGE, que você tem censo. Então, a ideia, na verdade, desse tipo de ambiente é que você tem um local onde você tenta criar uma foto mais ampla possível de caracterização, e para que isso ocorra, você precisa ter a maior quantidade de fontes possíveis de dados. Tá? Legal. Outra pergunta, né? Vocês desenvolveram uma ferramenta com o Hospital Israelita Albert Einstein que chama Antena Covid, né? Como funciona essa ferramenta, André? O Antena Covid ele é muito similar no sentido do Covid Radar, na verdade, e aí é muito interessante você pensar que dentro do processo pandêmico que a gente está vendo, existem N diferentes tentativas, né, de colaboração e tal, então tem vários grupos diferentes que estão sendo construídos, né. Então a ideia é que o Antena Covid também é um local de colaboração, né, e aí é interessante estar junto do Albert Einstein justamente por ser um hospital e por de certa forma, eles estarem ajudando bastante nessa parte da pandemia, tanto na gestão de alguns hospitais, como também em alguns insights que eles estão tirando através dos próprios grupos de pesquisa. Então, eles trazem, de certa forma, essa parte do que seria do front, né? Do cara que está ali na ponta, ali do lado do leito, ou aquele médico que está atendendo o seu paciente, ele traz esse tipo de insight para que a gente tente colaborar também, né? Então, algumas coisas são, por exemplo, tentar entender por que algumas cidades estão sendo mais afetadas que outras, ou tentar ajudar eles, talvez, em identificação de alguns casos diferentes dos demais, né, alguns outliers, ver se consegue verificar algum tipo de aprendizado a partir da dinâmica do Covid, né? Então, pensando nesse lado, tem as duas partes, né? Tanto o Covid Radar é uma coisa um pouco mais voltada com várias empresas, então pensando de forma mais macro, eu sinto mais o Antena Covid uma coisa mais diretamente relacionada com o dia a dia do médico, assim, tá? Mas as duas Agora, André, plataformas si, né? Interessante vocês trabalham, né, com essa questão dos dados. Como a análise de dados hoje, né, ela pode ser interpretada de uma forma errada. A gente vê que análises, né, de relatórios, de ferramentas permitem múltiplas interpretações. Como chegar num ambiente, num resultado aí o mais próximo possível da realidade, André? Sim, acho que o mais importante quando se trabalha com ciência de dados e como ciência em geral, na verdade, é a definição da metodologia utilizada, assim, né? Então, a ideia, na verdade, de painéis e números e tal, os que se chamam de KPIs, né? Que são esses números que você acompanha no tempo e tal. Existe uma lógica de criação desses números e tal, e uma das partes mais importantes é você deixar bem claro qual que foi a lógica por trás da criação desse número
e também qual foi o motivo dessa conta que você está fazendo, né? Então, nesse sentido que para que uma ciência de dados seja feita de forma mais assertiva possível, é importante que você tenha o compartilhamento aí das metodologias utilizadas, né? Por dois motivos. Um, para você entender o que significa aquele número, no sentido mais básico, e além disso, propor mudanças, eventualmente, de metodologia que forem necessárias também. Então, acho que é mais ou menos Agora, isso, André, assim. como tem, né, na prática, como a pandemia impactou as grandes empresas em relação à análise dos dados? Acho que a pandemia justamente ela trouxe essa questão de uma mudança muito rápida de forma de trabalho, de forma de consumo, né, dos produtos e tal, né? Então, isso cria uma dificuldade muito grande para as empresas para se posicionarem. Então, se você imagina que você tem uma empresa que vende algum determinado produto, você precisa de uma cadeia de logística para comprar os insumos, né? E para isso era feito basicamente pensando no quanto você necessitava nos meses anteriores, né? A partir do momento que você tem uma quebra muito rápida de como essas coisas se comportam, você não pode utilizar mais os meses anteriores simplesmente como parâmetro para fazer suas compras hoje, né? Então, nesse ponto, a análise de dados ela ajuda muito, né? Porque a utilização de modelos matemáticos e modelos estatísticos ajuda a dar um certo dinamismo nesse tipo de análise, tá? Então, eu acredito que vai ter uma certa valorização aí desses processos de utilização de modelos a partir de uma quebra tão rápida aí da forma de funcionamento dos negócios, sabe? Agora, interessante, né? A sua empresa tem clientes aí como bancos, por exemplo, né? Como vocês fizeram nesses tempos aí para alimentar os dados, por exemplo, de quanto a relação ao dinheiro dos caixas eletrônicos, por exemplo? É justamente o que a gente estava comentando, né? Dentro desse caso em específico dos caixas, a gente tinha um histórico, né? Que ele era relativamente bem comportado. Você tinha uma questão sazonal, né? Que em alguns lugares você te sacava mais no começo do ano, outros menos, por questão mesmo de deslocamento das pessoas, férias e tal. E a partir do momento que chega um momento pandêmico, você tem uma mudança completamente diferente, né? Do cenário, né? Então você pode pensar em lugares de alto movimento, como shopping centers, aeroportos e rodoviárias, por exemplo, que, sei lá, em coisa de 15 dias, você basicamente teve uma redução a quase zero, né, desses saques, né? Então, a ideia da utilização dos modelos matemáticos é justamente isso. E aí, para tentar sanar esse processo, por exemplo, e aí dando o exemplo desse cliente, a gente rodava esses modelos, né, a gente chama de rodar, quando você atualiza esse modelo matemático. A gente fazia isso a cada 15 dias, mais ou menos, porque era um comportamento mais ou menos estável, e a partir do momento que teve esse processo pandêmico, a gente chegou a rodar até 2 vezes por semana, né? Então, seria, na verdade, trabalhar numa aumento dessa frequência de atualizações desses modelos matemáticos ajuda também a se adaptar melhor aos novas tendências, né, por assim dizer. Agora, caso, por exemplo, vocês não tivessem mudado os seus processos, o que poderia acontecer na análise de dados das empresas? Acho que esse exemplo é um exemplo bem claro, assim, né? Então, basicamente, se você demorasse, sei lá, um mês para você atualizar esse modelo, por exemplo, né? Então, basicamente, você ia manter a mesma previsão de saques, por exemplo, ou a mesma previsão de vendas, se for uma loja física, durante um mês. Então, você estaria superestimando em alguns lugares, né? Então, por exemplo, num shopping center, você estaria superestimando o consumo desse dinheiro, e aí depois você teria subestimando, né, que significa que você estaria achando que você estaria precisando de menos em lugares do tipo supermercados e tal, né? Então, você tem um descompasso aí, isso afeta bastante, né? Se imagina, se você pensar, a gente está falando de caixa eletrônico, mas você pode pensar também na parte de distribuição de logística, né? Então, sei lá, você pega uma determinada mercadoria, coloca num lugar onde não vai ser vendida, e num outro lugar onde você vai vender muito, você não vai ter mercadoria suficiente para vender. Então, você pode ter um prejuízo super grande, tanto por ter mercadoria parada, como pela chance de venda que você perdeu, porque você não tinha mercadoria para vender em outro ponto. Então,
Isso é uma coisa bem Agora, André, importante. quais os legados, quais as transformações que o mercado, né, vai absorver depois dessa pandemia? E eu te pergunto, você acha que a retomada vai ser rápida? A retomada ela é muito devagar? Esses 3, 4 meses aí que nós vamos ficar parados, na sua visão, quanto tempo em relação a dados, né, a parte científica, a parte técnica, quanto tempo nós vamos demorar aí para voltar ao normal? Acho que essa é a pergunta mais difícil que todo mundo tem recebido nos últimos tempos, Todo né? mundo Mas quer fazer também. é, acho que é super difícil de responder, assim, mas acho que questão de legados do que a gente tem, acho que é principalmente em processos, né? Antes do Covid, as empresas eram baseadas muito em processos que eram físicos, né? Então você fazia uma reunião física, você precisava de uma pessoa próxima a você, porque você tirava dúvidas com ela constantemente, por exemplo, e a partir do momento que você tem um trabalho remoto, como a gente está fazendo na maior parte dos casos, isso muda bastante a dinâmica, né? Então, acho que é o primeiro aprendizagem que a gente vai ter desse processo pandêmico é como gerir essas equipes de forma remota e que você não precise necessariamente estar fisicamente do lado da pessoa e, além disso, em contato o tempo todo, né? Como você gerir essas tarefas, desenvolver melhor as tarefas de forma com que isso fique claro para cada uma das pessoas. Então, acho que essa é a primeira coisa aí que vai ficar de legado. Sobre a questão da retomada, acho que é muito difícil afirmar. Pelo menos a gente sente assim que as empresas estão bem esperançosas que, que existe uma retomada no crescimento, né? Que a partir do momento que a gente volte a relaxar um pouco esse processo de quarentena, que você tenha uma retomada, né? Da economia como um todo. Se isso vai ocorrer ou não, acho que está em aberto, né? A gente vê a Europa também, que também teve alguns problemas quando voltou a abrir depois da quarentena. Então, acho que é um momento muito de indecisão ainda. E acho que toda essa indecisão que é mais importante ainda trabalhar com análise de dados, né? Então, você conseguir gerar cenários, pensando, por exemplo, numa empresa, pensando em cenários otimistas, cenários que sejam pessimistas, né? Então, é o tipo de coisa que facilita um pouco o gestor na tomada de decisão, aí seja, né, talvez de ampliação, dependendo do negócio, né, ou retração, ou posicionamento desses diferentes lugares, né, de onde o consumo está ocorrendo, por exemplo. Então, acho que é mais ou menos Agora, isso. André, vocês participaram aí efetivamente, né, com essas ferramentas do combate a essa pandemia, já que vocês analisaram dados, né, para suporte de Sim. empresas, né, a gente pode citar aí o Serasa, por exemplo, né, qual que é a experiência profissional que você tira de um momento desse como gestor? Acho que, como você estava comentando, assim, esses dois ambientes de colaboração, né, que a gente está participando, que é tanto a Covid quanto o Covid a dar, na verdade, acho que é uma experiência bem nova, assim, se eu pensar pelo menos no Brasil, que são várias empresas diferentes colaborando para obter um resultado que beneficia a todos, na verdade, né? Acho que todo mundo hoje quer que essa questão da epidemia seja resolvida o quanto antes, né? E aí tanto pela questão do sofrimento humano também, como também da questão econômica, né? Então, é super interessante pensar que hoje a gente tem um ambiente, um local onde podem colaborar as empresas de diferentes setores e muitas vezes até empresas que são concorrentes, né? Então, a gente trabalha junto desses dois ambientes com outras empresas que são consultoria de análise de dados, com total transparência sobre metodologia e também troca de informações, né? Então, eu acho que isso é o que está mais sendo interessante nesse processo aí, que é o processo colaborativo, né? Que provavelmente vai ficar depois, né? Não é uma coisa que vai ser estanque, né? A partir do momento que a gente conseguir atravessar esse processo pandêmico, com certeza esse processo colaborativo vai continuar e vai se solidificar cada vez mais. Agora, é importante eu te perguntar também, dentro de tudo isso, qual que é o papel que as redes sociais têm nesse contexto todo? Acho que as redes sociais elas têm um papel muito importante na parte
Na verdade, aí eu estou falando mais por não tanto experiência profissional, né, da empresa em si, assim, mas mais pelo que eu tenho observado do pessoal comentando. As redes sociais têm sido super importantes na parte de informação, né, de difusão dessas informações que são passadas. E aí tem os dois lados, né, tanto do bem quanto do mal, né, que é a questão das fake news e tal, né. Então, eu não sei exatamente aí como que as redes Esses sociais se assentam. fatores, eles atrapalham a análise de dados também? Entram informações, né, trucadas que podem atrapalhar a análise de vocês, ou vocês também não usam isso como base? Você diz das redes sociais, né? Seria a captura dessas Das redes informações. sociais, dos aspectos que chegam, as informações que chegam através delas. Isso, não, a gente utiliza também. Tem alguns indicadores que são bem interessantes, que são basicamente indicadores de quanto alguns temas estão sendo buscados, por exemplo, né, que são o Google Trends e tal, são dados bem interessantes para serem utilizados na maior parte dos projetos que a gente trabalha, né? Então a gente usa bastante, assim. A questão aqui é mais entender como é que está se um assunto está sendo mais buscado ou não, se está sendo mais comentado, né? Esse tipo de coisa auxilia o posicionamento. André, eu Mas quero pegar agradecer um a tua pouco mais participação. desse valor, né? Não, é basicamente isso. Desculpa, até é legal concluir, porque deu, né, um pequeno corte, né, mas eu quero aproveitar, agradecer a tua participação nesse Alesp Conecta de hoje, né, a gente conversa aí numa próxima oportunidade, mas eu gostaria aí do teu apontamento final. Não, acho que de apontamento final que eu tenho, acho que a gente estava passando por um momento super difícil, assim, né, da questão da pandemia e tal, mas acho que, de certa forma, a gente está aprendendo a perceber que os dados são essenciais para a tomada de decisão, né? Os dados e transparência metodológica sobre quais são aplicadas sobre esses dados, né? Então, de certa forma, acho que a gente pode tirar uma grande aprendizagem aí do que está vindo, né? E essa aprendizagem tem que ser rápido para que a gente possa tomar as decisões mais assertivas possíveis, tanto dentro das empresas como também políticas públicas ou coisa do tipo. Então, Muito obrigado pela tua participação nesse Alesp Conecta de hoje, que falou aí sobre a análise de dados e as ferramentas em tempos de pandemia, como pode aí auxiliar os gestores e os consumidores. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau!